estamos começando mais um Pod Essa, um programa que fala de uma infinidade de assuntos aqui muito interessantes, de marketing, negócios, inovação e tecnologia, que hoje não seria diferente. A gente vai começar por aí, mas vai terminar no marketing, né, Andressa? Como sempre tem um começo, um meio e um fim. Fim não. É uma continuidade. É um presente, Exatamente. Então aproveita, curta, compartilha, fiquem até o final. O conteúdo vai ser sensacional e a gente tem o prazer de receber o Rodrigo Munareto, que é diretor de marketing da Subway Brasil, que olha, a agenda dele é muito difícil, mas a gente conseguiu um mentor de transformação digital, inovação. A gente vai ouvir muita história aqui, Já né? trabalhou em gigantes aqui, ó, como Nestlé, McDonald's, Pizza Hut. E hoje lidera o marketing da Subway Brasil, que a gente, quem não conhece, não mora nem no Brasil, né, gente? Pelo amor de Deus, né? E fora também não, porque nenhum lugar, porque a Subway está presente em todo mundo aí. Exatamente. Então a gente trouxe uma marca que todo mundo aí conhece, e a gente vai saber os bastidores de como anda aí as coisas, mas antes, vamos, né, saber do Rodrigo, como iniciou a carreira dele, se foi pelo marketing, como começou aí o seu início? Vamos lá. Bom, prazer. Né, pelo convite. Eu comecei bastante jovem a trabalhar, né, por volta dos 14 anos. Muito novo. Eu era aquele nerd que ficava atrás dos computadores ali, mexendo em casa. Comecei fazendo manutenção de computador, depois comecei a me interessar por programação. Eu até brinquei com vocês aqui antes de entrar, de falar, olha, a linguagem que eu usava é bem antiga, que era Visual Basic, Delphi, que hoje acho que virou depois .NET, ninguém está mais usando. Depois veio o .NET? Depois veio o .NET. Ah, entendi. Ele começou mesmo com 14 anos. Exato, né? exato. Né? Ele tá falando que tinha 20 e poucos anos. Exato. Né? Então... Aí eu mexi com banco de dados SQL, enfim. Aí a minha intenção nessa fase era realmente para tecnologia, né? Meu pai foi diretor de tecnologia por anos também, então tinha essa influência. Mas ali na casa dos 17 anos eu comecei a me interessar por comunicação, marketing e administração. Que legal. E aí depois eu evoluí para fazer administração de empresas, né, na SPM com foco em marketing. Fiz algumas especializações em finanças, né? Acho que um pouco da parte da lógica de programação me ajudou também a entender um pouco mais esse mundo, mas depois eu segui legal, marketing. Né? Porque te deu uma bagagem boa para chegar no marketing, exato, né? Finanças, exato. administração, tecnologia. Exato. Né? Queira ou não, hoje você tá um profissional mais avançado aí com outro olhar, né? Porque hoje a gente fala muito de IA, fala muito de tecnologia e você permeia muito bem por esses assuntos, né? E foram umas decisões na faculdade conscientes, porque eu falei, cara, que é o momento para eu ver de tudo. Depois eu vou me preocupar onde eu vou me especializar, né? Tem muitas pessoas que falam, não, eu já vou me especializar aqui. Sim. Mas um ponto que eu recomendo é olhem tudo, experimentem, porque lá na frente, com certeza, alguma habilidade que você desenvolveu na faculdade vai te ajudar com algum projeto, alguma iniciativa que você vai querer fazer na vida. É mente aberta, né? Para poder explorar, ainda mais sendo novo, você tem que ter essa experimentação para ver o que você gosta ou não, o que você quer levar para a vida, né? O que vai ser porque a gente fica muito tempo no nosso trabalho. Então tem que ser algo que a gente goste, né, de alguma forma. Exatamente. E aí, depois dessa frente de administração, com a parte de finanças, você foi evoluindo para marketing? Aí eu comecei, o meu primeiro emprego depois, né? Na verdade eu era estagiário, eu comecei numa indústria farmacêutica. Então você pega uma história profissional também, trabalhei em todas as empresas que eu brinco, né, de modalidades. Então Natura, que tinha uma venda porta a porta, farmacêutica, Nestlé, que é uma indústria, varejo. Então, mas eu comecei ainda em inteligência de mercado, marketing, experimentando ainda no estágio também. E depois dessa experiência, eu acabei indo para a Austrália, eu fiz uma pós-graduação em negócios, aí quando eu voltei, eu engatei em marketing. E dali para frente, na minha casa ali de uns 25, 26 anos, eu falei, é realmente o caminho que eu quero trilhar. Mas, de novo, por vários projetos ou fases que eu passei, eu sempre resgatei alguma experiência ou outra do passado que me ajudou, né? Seja por inteligência de mercado, algum projeto que precisava de uma análise ou de algum business case que a gente precisava gerar para validar algum investimento, até mesmo comunicação e posicionamento de marca. Mas o que fez você se apaixonar pelo marketing? Olha, eu vou te falar que quando eu estava... Obviamente eu estava na SPM, então isso me influenciou bastante, né? Que é uma escola bastante tradicional em marketing. Teve uma campanha que me chamou a atenção, que foi da Pepsi, onde era uma latinha que tinha a capa da Coca-Cola. Perfeito. Quando eu olhei aquilo, eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu achei isso divertido. Provocativo. Exato. Eu falei, é isso que eu quero fazer, né? Então aquilo me chamou muita atenção.
E obviamente eu já estava na influência da faculdade, né? Eu falei, putz, é esse caminho que eu quero seguir. Né? Eu falei, obviamente eu tenho habilidade de raciocínio por conta da programação, um pouco da parte de administração, matemática, que a gente tinha bastante na faculdade, né? Estatística. Mas quando eu vi essa campanha, eu falei, é isso que eu quero fazer para a minha vida. E você acha que hoje eu vejo que vem vindo novamente uma retomada dessas campanhas, né, tão criativas, mas eu acho que elas se perderam um pouco no passado, né? Não tinha mais, né, algo que surpreendesse, algo que provocasse, né? Eu acho que acabou se perdendo um pouco isso, né? Você sente isso também desse outro lado? Eu sinto. Eu sinto assim, até converso com alguns colegas de área, muito da preocupação hoje, né, de como você vai comunicar, se posicionar. Porque pode dar muito errado. Exatamente, exatamente. Eu acho principalmente isso que tem 2 pontos, né? Você tem uma visão sempre futuro de marca, para onde eu quero levar a marca, e essa preocupação te leva a algumas decisões do dia a dia, de falar, não, acho que aqui eu não vou fazer, acho que tem uma boa oportunidade, mas você olha a visão de longo prazo. Eu acho importante ter, mas acho que também tem uma jornada aqui de curto prazo que pode algumas coisas sendo agregadas, né? Eu tive um exemplo recente, foi da Odete, da campanha que a gente colocou no ar aqui da Subway. Deu um baita barulho no mercado, né? E a gente conseguiu aproveitar um momento cultural de uma novela, que você pensar em Subway, né? Que a gente tem esse posicionamento mais de saudabilidade, que contribuiu muito positivamente para a marca, né? Em questão de ela voltar a ser falada, de buzz, exposição. Então, acho que eu sinto que ainda falta o pessoal meio que, né, se aliviar um pouquinho essa tensão de eu tenho que estar certo sempre e começar a arriscar um pouquinho. Obviamente, dentro de análises, né, o que pode acontecer de pontos negativos, mas eu acho que vale assim, ainda ter esse risco e avaliar para onde você quer levar a marca de uma forma diferente. Legal. Sim, acho que o online permitiu muito isso também, Exato. né? De arriscar um pouco mais, Exato. né? Ter um pouco mais de ousadia nas campanhas, né? Exato. Mas no off, assim, eu sinto falta um pouco, né? Assim, até as grandes agências, quando queriam ganhar uma concorrência, né? Elas faziam campanha em frente ao prédio, né, da marca, Exato. levava alguma ação, né? O Nizam fazia muito Exato. isso, né? Então eu sinto Ícone. falta um pouco desse espírito publicitário. Assim, Exato. E é interessante que o setor, né, de fast food, né, de comida rápida, ele tem essa flexibilidade de você ser um pouco mais ácido numa campanha, de fazer uma brincadeira, obviamente saudável, né, não comprometendo a imagem de concorrência, mas a gente vai começar em breve fazer alguns movimentos parecidos com isso aqui. Tem a ideia de fazer bem provocativo como tem. a Coca e a Pepsi lá? Tem algumas ideias daqui para frente fazer bem provocativo. A gente vai provocar o mercado nos próximos passos da marca. Ah, que legal! Você, aproveitando então, né, o que você vem falando aí da Subway, a gente ficou sabendo pelos bastidores, né, alguns papinhos ali que a gente teve, mas acho que é legal para todo mundo saber até o seu momento atual, né, como que tá a Subway hoje, né, todo mundo conhece, ela vem seguindo, né, a mesma tradição, tem novidades, o que você pode contribuir aqui para falar para todo mundo as novidades da Subway? Vamos lá. Acho que todo mundo viu, né? Não sei se todo mundo, óbvio, mas a gente teve movimentos muito ruins para a marca no passado, né? Que a gente passou aqui de recuperação judicial, mas agora a gente conseguiu consertar a marca, colocar no caminho correto aqui dentro do grupo da Zamp. E a gente tem um papel aqui dentro do setor de oferecer uma alimentação rápida, mas com certo tom de saudabilidade, né? Então, é um movimento que a gente vai fazer, né? Isso é tão porque eu falei um pouco do tom provocativo e provocar no sentido de sair um pouco da maneira como o fast food tradicional trabalha, somente indulgência, e a gente vai começar a trazer indulgência, mas com um teor também de posição nutricional, equilíbrio. Então, é um posicionamento da marca que a gente vai começar a comunicar a partir de 2026. Né? Inclusive o slogan, já vou adiantar aqui para vocês, é escolha o que te faz bem. Então, exato. Então é um posicionamento onde eu falo para o consumidor, né, que dentro da Subway você escolhe o seu produto, diferentemente de um fast food onde você tem a padronização e o que te faz bem. E o que te faz bem não necessariamente é querer ser aquele tom de saudável super obrigatório, né? Você um dia quer ter uma alimentação mais equilibrada, eu consigo te oferecer, mas tem um dia que você quer
sei lá, ter uma cookie ali na sua refeição. Por favor, não tire os cookies. Não Gente, não desconheço. Vocês podem fazer É o a movimento melhor. que vocês Não, quiserem não. de saudabilidade, mas o cookies, não Não, faça cookie isso. é nosso ícone. Gente, do céu. Então, acho que tanto que a palavra escolha, ela funciona tão bem para escolha o seu produto conosco, escolha também o seu momento. Que momento que você está? E ali a gente vai ter um produto ideal para você. Né? Desde um momento você fala assim, olha, eu quero ter uma alimentação um pouco mais orientada para a nutrição, e até uma alimentação que hoje fala assim, hoje eu quero algo indulgente, eu mereço. Então, a gente tem esse equilíbrio. Muito Mas falando legal. que pode ter esse equilíbrio. Eu soube aí por pesquisas que pode. Você tem que comer saudável, aí você come lanche Exato. saudável. E depois você pode comer na sequência. Se você ingerir realmente algo bom antes, você acaba abrindo possibilidades para comer um docinho, depois não dá para exagerar. Exato, Mas exato. É se permitir, né? É se Exato. permitir e dá tudo certo. É né? isso. É o equilíbrio, é o famoso equilíbrio, na Exatamente, exatamente. Por isso que a palavra-chave aqui no nosso planejamento é escolha. Você faz a sua escolha e a gente vai te oferecer tanto opções que você quer, fala, hoje eu preciso estar mais equilibrado, né, no ponto de vista de alimentação, ou estou no fim de semana com minha família e eu quero ter algo mais indulgente, eu também vou ter. Sim. E a nossa intenção é, como a Subway é muito democrática, né, a gente está em mais de 500 municípios quando você olha o Brasil, estou em cidades, né, como comentou, em torno de 50 mil habitantes. Mas tem alguma cidade que vocês ainda não estão inseridos? Tem bastante cidades ainda. Mas a marca permite, pela estrutura operacional, entrar em cidades menores ainda e abrir novas cidades, inclusive. E também a gente tem um papel agora na parte de alimentação, também educar um pouco o consumidor, ajudar ele a falar, olha, isso daqui é muito bom para você, a gente tem a responsabilidade de trazer também uma alimentação adequada, equilibrada para esses consumidores. E, obviamente, eu vou ter minha parte de indulgência, né? Hoje o consumidor ele pode colocar todos os molhos que a gente tem na pista, que a gente fala. Né? Hoje são 9 molhos. E tem gente que coloca 9 molhos no sanduíche. E tem gente que coloca 1. Né? Então é a escolha dele. A gente, obviamente, vai começar a orientar, falar, isso aqui é uma opção mais saudável, né? A gente vai ter um lançamento em breve aí com alto teor de proteína. Legal. Mas eu tenho a cookie aqui também, que você tem sua refeição, minha batata assada também, que é uma outra refeição um pouco mais indulgente. Bom demais. Deixa eu te perguntar, a Subway ela teve essa premissa de ser um lanche mais customizado, personalizado. Você coloca como você quer, né? Como você comentou. Mas existem alguns produtos que eles já são padronizados. Tem o nome... Subway Séries. Séries. Exato. Por que vocês fizeram esse movimento desse pronto, sendo a premissa do Legal. customizável? Vamos lá. Isso nasceu de um insight, né? Inclusive eu convido a pesquisarem, né? Que tem muitos memes na internet que falam, olha, eu montei o Subway e não ficou bom, mas a culpa foi minha, porque eu montei. Sim. Faz sentido. Né? Exato. E aí que desse insight a gente falou, pô, legal, hoje eu consigo ver vamos pegar um steak churrasco, uma proteína que sai bastante, eu já sei mais ou menos o que o consumidor coloca de acompanhamento com o steak churrasco. Tá. Né? E com base nisso, eu consigo já montar receitas que são sucesso, porque já uma grande parte dos consumidores que consomem steak já montam. Sim. Então, nasceu um pouco disso, falou assim, por que a gente já não pega toda essa experiência que a gente tem de mistura aqui de ingredientes, seja de molho, seja da salada, e já não oferece algo pronto para o consumidor? Aí tem o ponto de vista também operacional, que eu consigo dar agilidade na operação, né? Porque se vocês já tiveram experiência numa loja, né? Você passa por toda a experiência, então você escolhe o seu pão, escolhe, né, a sua proteína, se você quer queijo, se você quer extra, um bacon, um cream cheese, os vegetais, e depois você escolhe uma opção de 9 molhos hoje que eu tenho atualmente aqui na pista. Então ela é um pouco demorada. E tem gente que está no aeroporto que quer uma alimentação Agilidade, rápida, sim. que não está com tempo de passar por todo o processo de seleção. Aí vocês entram no mercado de conveniência, né? Que aí você já consegue adquirir. Então ela nasceu muito do ponto de vista de oferecer já receitas que eu sei que combinam bem entre os ingredientes, do ponto de vista operacional, né? E eu consigo também fazer receitas mais indulgentes que o consumidor talvez não montaria, que eu sei que dá certo. Como a gente tem um teriyaki com pepperoni. Né? Não é algo natural de quem está hoje na frente de um restaurante falar, vou misturar um teriyaki com pepperoni. Sim. Mas tem consumidor que faz isso, eu identifiquei e eu montei. E hoje é um dos produtos dentro dos séries que mais vende. Uau!
E é super estranha a combinação, Exato, né? Mas exato. deve ficar gostoso, no O mínimo. pepperoni traz um toque da picância junto Sim. com o frango, então para quem quer um tom um pouco mais picante, ele combina super bem, né? Então, esse tipo de conhecimento que a gente conseguiu recolher com dados e cada vez mais, agora quando a gente está colocando totem de autoatendimento, logo aplicativo, eu vou conseguir cada vez mais customizar esses sanduíches, né, que a gente chama de subs. Se o cliente falar, tenho dúvida, é a primeira vez que eu estou aqui no sub, eu não sei o que montar, a gente vai ter essa indicação. Entendi. Né? Aí tem dobro de queijo, eu consigo também oferecer algo mais indulgente. Né? E aí a gente vai evoluir, né? Eu também vou dar um spoiler aqui para vocês, porque já está saindo, já está no forno. Muita coisa saindo do forninho aí. A gente tem um projeto que sai já em breve, nos próximos dias, que é que chama High Protein internamente, que é o nome do projeto, mas a gente vai chamar séries dobro de frango, onde a gente está pegando 3 proteínas de frango, a gente vai dobrar o volume de proteína. Então são sanduíches que vão ter entre 40 a 44 gramas de proteína. Hein? 2 scoopzinhos de whey. Exatamente, num sanduíche de 15 centímetros com menos de 500 calorias. Isso é ótimo. Exato. Então já começa aqui, é um projeto que já fala onde eu quero chegar na parte de nutrição, de orientação. E aqui é o primeiro projeto. A gente vai ter melhorias de ingredientes, a gente está revendo toda a tabela nutricional dos produtos. Né? E de novo, não é aquela alimentação que a gente fala chita, né? Super regrado, mas sim começar a educar o consumidor, falar, olha, eu tenho um produto para cada ocasião que você precisa. E é legal porque hoje as pessoas buscam isso, né? Esse tipo de informação, do que ela está ingerindo, do que ela não está. Eu acho que ainda a gente está bem atrasadinho ainda em questões de ler rótulo, de parar realmente. Deixa eu ver o que isso aqui faz, e até a dificuldade, né, dos nomes, né? O que isso quer me dizer, Exato. Né, tem tanta dificuldade para entender isso, mas eu acho que o básico já tem que ser muito bem feito, porque as pessoas estão questionando, né, cada vez mais, e isso é muito bom para quem está à frente, levando isso a sério também, né? Exato. E num futuro bem breve a gente vai expor quantas calorias tem os ingredientes, as composições. Obviamente com tecnologia isso vai ajudar quando você montar. Você falou do totem de atendimento, talvez seja um canal ali, né? Exato, eu vou conseguir te mostrar a composição. E a gente quer deixar isso claro para o consumidor, para de novo, é aquele momento que eu estou indo na academia todos os dias, estou com um objetivo, né, de melhorar a minha saúde, eu tenho uma linha para você. E a gente cada vez mais vai montar essa linha já preparada, né? Como que é o Seres, que ele vai entrar inclusive dentro do Seres. Que ele faz todo sentido, porque é uma receita já montada, exclusiva, para chegar em menos de 500 calorias com 40 gramas de proteína. Que aí nesse caso você não precisa personalizar, porque vai estar algo pronto já, preparado já tem pronto, obviamente. E aí eu tenho o sanduíche, que é customização, você pode montar do seu jeito. Né? Se você quer ter uma questão de lazer, de indulgência, você pode montar. Sim. Mas, de certa forma, os nossos ingredientes básicos a gente está revendo na parte nutricional de todos. Né? A gente está fazendo uma revisão. Eu gostaria de tirar também, fugindo um pouquinho do assunto, mas você nos disse que você gosta muito de ir para a operação, né? Ir para trás do balcão, ter esse entendimento. Eu acho que isso falta um pouco nos profissionais, né, do marketing, esse tipo de comprometimento mesmo, de ter esse entendimento e a importância que é ir a campo, né? Exato. Então, qual que é a sua visão como profissional, que você pode compartilhar para outros profissionais do marketing, da importância de você executar esse tipo de função, de colocar isso na sua rotina, no seu dia a dia? Legal. Eu sempre escutei, quando eu comecei lá na minha carreira, falar assim, quanto você mais cresce na carreira, mais você vai ficar no estratégico. Eu sou ao contrário, eu acho que quanto mais você cresce na carreira, mais no operacional você tem que estar também. Sério? Exato. Por quê? Porque ali é que acontece. É ao contrário, né? Por isso que é inédito. É interessante ouvir. Eu falo com o meu time assim, PowerPoint, Excel aceita tudo. Aí você tem que olhar, por exemplo, principalmente do restaurante, do lado de operação, se eles conseguem executar. Sim. Né? Então, por exemplo, vou pegar o exemplo da Subway. É importante, porque assim, hoje meu processo é totalmente manual. Então tem que entender desde como que é a produção do pão, descongelamento, assamento, corte do pão, quanto tempo demora, tempo de atendimento. Temperatura do forno. Exato, porque você tendo essa consciência da operação na ponta, você vai analisar se você otimiza seu cardápio, se você coloca mais novos ingredientes. Dá outro exemplo, nossa pista ela é limitada, eu tenho espaços. Eu não posso amanhã lançar 5 novas proteínas. Para lançar 5 novas proteínas, eu tenho que tirar 5 ou 4. Né? E como que elas vão ficar dispostas na mesa? Né? Vão ser depois, antes? Por exemplo, hoje a gente começa com salada.
Porque é a prática de pedir primeiro, né? Você escolhe a proteína, mas depois que vai montar, você vai para a salada. Sim. Né? E da salada, hoje, nossas pistas começam com alface e tomate, que são os vegetais que mais o consumidor pede. E eu termino a pista de vegetais com os vegetais que menos o consumidor pede. Então é importante você entender da operação, para depois você lançar, olhar para um produto, você pode ver conceitualmente, fiz pesquisa quali, quanti, né? Fiz degustação, aprovei consumidor, mas tem a validação operacional, cabe na pista, consegue executar, quanto tempo isso demora para fazer, né? São o que a gente chama de tempos e movimentos. Eu vou aumentar meus tempos e movimentos na pista? Se vou aumentar, isso pode impactar, que a gente fala de labor, né? De mão de obra, eu vou precisar colocar mais pessoas no atendimento, eu vou gerar mais fila, gerando mais fila você vai gerar mais satisfação. Então, às vezes, do foco só do produto, né? Do ponto de vista de inovação, que você achou que tem fit consumidor, aprovei, você está criando uma insatisfação total no restaurante por conta de um produto. Sim. Né, que pode aqui contribuir com as vendas, por ser um produto novo que você está fazendo uma campanha, mas pode derrubar a venda dos outros produtos porque você está gerando uma fila enorme no restaurante. Então é importante, né, e eu comento isso com quem tem muita operação pesada, mesmo como a nossa de restaurante, que tem que conhecer a operação. Tá? Tem que conhecer o detalhe, como que faz, para depois pensar como que eu posso agregar mais vendas dentro da operação que eu tenho. Eu vou precisar até às vezes melhorar a minha operação primeiro, dar mais capacidade para a operação para trazer novos produtos. E com certeza essa inserção dentro da operação, você tem mais autoridade para você falar e treinar e fazer campanhas direcionadas para os franqueados, né? Porque na verdade são franquias da Subway, né? São mais de 700 franqueados. E aí hoje vocês acabam fazendo um treinamento, Exato. um acompanhamento e você saber como é a operação tá dentro é muito melhor, né, para se comunicar com esses franqueados, certo? Exato. Inclusive, a gente, com esse lançamento que a gente vai fazer, a gente, né, lançou previamente até no delivery para começar a ver como que a operação vai se comportar com essa nova prática que ele colocar 2 vezes a proteína, que ela está acostumada com uma. E meu time fez pedidos de delivery para testar como que estava chegando em casa, estava chegando com a receita, se estava dentro do padrão que eles mesmos desenharam. Sim. Que legal. Tá? Então, assim, oficialmente, em poucos dias a gente vai comunicar, né, agora no fim de fevereiro, mas o produto em si já está rodando desde o começo de fevereiro. Sim, fazendo os testes. Justamente do teste Tem operacional. que testar, exato. Exato, porque aí quando eu for colocar a campanha no ar, que tem um investimento massivo, eu já tenho uma operação um pouco mais madura, já tirei todos os detalhes de dúvidas que podem aparecer na montagem, porque, queira ou não, né, hoje está falando de mais de 1.500 lojas, e eu estou falando aqui numa base de mais de 5.000 pessoas trabalhando diariamente na Subway. Sim. Então, eu tenho que, maximamente ali, conseguir fazer com que essas 5.000 pessoas entendam o que é o produto, quais são as dúvidas. E agora a gente está indo para uma venda que a gente fala uma venda um pouco mais técnica, eu estou falando de caloria, estou falando de proteína. Então, eu tenho que também entender se eles sabem por que a gente está fazendo isso, qual que é o objetivo. Porque não adianta só passar o decoreba, né? Tem que entender o que está decorando. Porque senão... Então, aí você extrapola para qualquer, né, operação, né? Como eu falei, eu tenho experiência, né, de porta a porta, indústria, varejo, cada um na sua complexidade, mas o marketing tem que entender como funciona o todo. Né? Eu falo, sair da mesa mesmo, você está numa indústria, vai sair com o time de vendas, sim, vai fazer negociação junto com o time de vendas, sai com o time de trade marketing, vai ver como que é comprar uma gôndola, expor o produto numa gôndola, negociar, né? Porque primeiro você tem que negociar a gôndola, né, com o seu, né, o atacadista, ou enfim, ali o ponto final, mas é importante estar ali, né, entender como funciona para depois desenhar as estratégias. Por isso que eu falo, quanto mais você sobe, mais você tem que saber da operação. E as pessoas tendem a se afastar um pouco, né? Sim. E aí que começam as coisas não darem muito certo. Exato. Não, tem que ter. Eu sempre fui a favor, assim, quando você tem uma loja física, independente do segmento, você tem que estar ali ouvindo, entendendo o cliente, o atendimento como foi, os profissionais que estão ali recebendo esse cliente estão por dentro, né, do que a campanha atual, até essa parte mais técnica, porque senão não faz sentido algum você rasgar dinheiro nas campanhas e chegar ali na loja e o impacto for outro. Exato. Né? Então tem que ter isso muito redondo. Eu acho que é o mais difícil quando você tem uma grande operação, principalmente lidando com franqueados, né? A gente não quer falar mal de franqueado, mas é um bicho de 7 cabeças, né? Você lidar com eles, porque a padronização eu acho que ainda é uma grande dificuldade para todos,
mas existem seres humanos ali por trás que às vezes querem fazer a loja vender outros produtos também, não mantém um padrão, enfim, é uma dificuldade, né? E hoje, como que vocês colocam essa visão em cima de tantas operações hoje da Subway? Como é feito esse olhar? Legal. A gente usa muito dados, tá? Eu pessoalmente, obviamente não é boa parte do meu tempo, mas eu me dedico uma parte do meu tempo mensalmente, eu leio o Google Review, por exemplo. A gente consegue absorver os dados de forma automática dentro de casa, eu consigo ter uma visão e eu leio, eu faço meu time entrar, ler, ver os dados de satisfação de consumidor, porque com esses dados você começa a minimamente ter uma ideia do que não está legal e o que está legal, né? Você começa a ter um termômetro. E como você consegue entrar nos detalhes, social, também leitura, então a gente já mapeou muitas deficiências da marca, que a gente ainda não tratou, mas a gente já está no plano de tratar essas deficiências, que nasceram de comentários de consumidor, que às vezes você acha que é um comentário só que quando você volta para trás e analisa esse ponto de forma geral, você vê que é uma deficiência da rede. E é como você comentou, restaurante eu brinco que é meio a meio, é meio comunicação marketing, meio experiência no restaurante. Não adianta você ter uma boa operação e não comunicar, não adianta você comunicar e ter uma má operação. Então as duas coisas têm que andar juntos. Então, eu falo para o meu time, vocês têm que olhar os comentários, ver como está a experiência, principalmente o time de trade, porque isso traz insights. E nosso lado também como master franquia não é apontar dedo e falar você está fazendo errado, é entender por que aquilo aconteceu, porque pode ser uma deficiência de outros franqueados também, e eles estão dando também ali com pessoas, né, que é super difícil lidar com movimentação, né, turnover. E ali fazer um treinamento específico, entrar com ele, falar o que eu posso ajudar, que ferramenta que vocês precisam, que tipo de comunicação. E a gente realmente se dá as mãos ali e fala, vamos fazer esse negócio andar junto, né? E esse ponto hoje da Subway é um ponto hoje crítico para nós. Né? A gente tem a parte de marketing, né, que a gente está retornando, a parte de comunicação, mas tem uma parte de operação desde treinamento até renovação de restaurantes. Né? Esse é o seu maior desafio hoje? Hoje é o maior desafio a experiência do consumidor. Né? E isso envolve treinamento ali do time, que hoje está com operações, mas tem uma coparticipação nossa, né? De novo, eu volto para o lançamento de produto, quando eu lanço produto eu preciso deixar bem claro o que a gente quer, como que faz esse procedimento na ponta ali junto com o time de operações, mas eu tenho desde um projeto de atuar junto ali para renovar restaurantes, no modelo novo, que hoje boa parte dos restaurantes do Subway está em modelos antigos. Legal. Né? E você, recapitulando, começou a trabalhar com tecnologia, citou a questão dos totens. O que mais de tecnologia e inovação a gente pode ver pela frente aí com a Subway? Legal. A gente quer facilitar o pedido do consumidor. Tá? Então, o Subway está muito atrás do ponto de vista de tecnologia, por decisões históricas, de modelos, da forma como que era feita a gestão. Mas hoje eu tenho poucos restaurantes com totem de autoatendimento, que é algo que já nasceu lá em 2014, 2015, em marcas de fast food aqui no Brasil. Mas a gente já está evoluindo para modelos, inclusive já está em teste hoje interno, né, no fornecedor da software house, mas logo a gente vai colocar isso na rua, que eu vou conseguir fazer um reconhecimento facial do consumidor. Uau. E previamente eu vou puxar o histórico de compra dele e já vou oferecer o sub que ele pediu da última Isso é perfeito! Adorei. Porque eu sempre tenho que fazer ali, eu sempre faço o mesmo lanchinho, do mesmo jeito. É isso. E aí a gente vai já te identificar. Nossa, que prático. Pelo reconhecimento facial. Hoje nossos totens, eles têm câmeras de alta definição ali que eles conseguem te reconhecer. E ele futuramente vai falar, da última vez que você veio, você pediu esse sub, essa montagem. Você quer prosseguir ou você quer pegar um series ou você quer montar um outro produto? Que legal. Inclusive, Vou dar até sugestões de acordo com o gosto do cliente, né? Nossa, que genial. A gente vai trazer um pouco das práticas de e-commerce. Pessoas que pediram algo muito parecido com isso também compraram. Você pediu um steak, mas tem pessoas que também pediram frango, que tem um pouco dessa característica. Você gostaria de degustar? Ah, sim, quero testar. Então, Incrível. São práticas que a gente vai fazer. E a gente vai, muito provavelmente, muito não, né? A gente está seguindo para a hiperpersonalização. Tá. Né? Então, e o legal do Subway é que o Subway já está nesse caminho. Né? O fast food nasceu muito do padrão, de ser rápido, conciso na produção de um único sanduíche ou de sanduíches já determinados. A Subway já nasceu na contramão, isso que é legal da marca. Ela já é uma marca que desafiou o fast food. Ela saiu, não, eu vou customizar da forma como você quiser.
Eu sou uma comida rápida e olha o desafio. Né? O fundador prometeu um sanduíche rápido, mas você customizando. Que é totalmente ao contrário do fast food, que é padronizar e ser rápido. Né? E além disso, eu te oferecer frescor. Né? Alimentos frescos que têm esse tom de saudabilidade. Então, o próprio Subway, quando nasceu, ela já nasceu de forma disruptiva versus o setor de... Só que eu acho que a gente se perdeu um pouco nesse meio do caminho e não aproveitou tanto. Entendi. Então, agora a gente está avançando, a gente está correndo aqui para, de certa forma, a gente pôr o pé aqui na hiperpersonalização, porque eu já tenho hoje essa personalização no restaurante, só que agora eu quero hiperpersonalizar, eu quero fazer para você. Essa é a ideia. Eu quero reconhecer o meu consumidor e para esse consumidor oferecer o que realmente ele quer. E dar outras sugestões para ele, né, degustar, enfim, testar, e já dentro de dados que eu sei que são receitas que as pessoas gostaram. Esse é o melhor aproveitamento, né, de entender realmente o consumidor. E você acha que isso acaba afetando, então, o crescimento que vocês tiveram em 2025, de quase aí 30% que vocês cresceram, ou não? Isso justifica... Eu acho que o crescimento que a gente teve, né, que eu comentei que foi muito fora da média do Brasil, né, para o modelo de QSR Fast Food, ele veio de reestruturação do próprio negócio, né? A gente aí veio desde 2015 sofrendo um pouco com o próprio modelo de negócio, gestão interna e decisões, né? E aí a gente agora, dentro do Grupo Zamp, a gente organizou o negócio. Então, de fato, a gente cresceu mais de 20%, né, em 2025, muito uma questão de organização da gestão, comunicação, portfólio, precificação, né? Hoje os franqueados têm tabelas de preços, antigamente os franqueados precificavam o produto. Nossa! Que perigo, hein? Era totalmente aberto, hoje ele tem tabelas. Então, desde pequenas gestões nesse sentido, até modificação de portfólio, produto e comunicação de fato. Eu acredito que a gente tem uma avenida de crescimento ainda muito forte com a parte de personalização. Tá? São dois caminhos que a gente acredita muito. Muito na questão, de fato, oferecer no nível de detalhe para o consumidor o que ele gostaria de ter ali ou o que ele desejaria comer. Até no sentido de eu posicionar minha marca, né, é um que a gente chama de internamente fast good, né? Ou seja, eu vou ser uma alimentação rápida, mas com esse tom aqui de saudabilidade, de saúde, de nutrição, e começar a dar a oportunidade para o consumidor ter opções de fato saudáveis. A gente vai voltar com a nossa salada. Recentemente a nossa salada deu um hit, né, que comparou a nossa salada com o concorrente, falou que a salada do Subway é muito melhor. E é engraçado como a internet movimenta, a gente tá quietinho aqui, refazendo todo o portfólio de salada, de repente a venda de salada deu um pico de forma orgânica. Que delícia. Só que em paralelo a gente já está com um projeto de renovação desse portfólio de saladas. A gente vai trazer coisas diferentes para esse portfólio também. Olha, escolher como montar uma salada, eu vou dizer que assim, eu amo. Tem um restaurante que eu vou aqui em São Paulo, acho que tem 3 unidades só, olhar. Italiano, tá uma delícia. E aí eles têm um balcão, assim, só de salada. Ai, que aí você vai escolhendo tudo que você quer colocar. Normalmente eu quero colocar aí sai aquele balde de salada que você fala, meu Deus, é uma delícia. Aí você escolhe a proteína. E o fato de você montar é maravilhoso, porque o cardápio de salada nunca me chama muita atenção. Eu olho e falo, Caesar, que é sempre as mesmas, né? Não tem... Não chama aquela atenção. E com o fato de você montar com várias coisas, nossa, não sei o que faz, mas o encanto é outro. Dá outro sabor. Exato. A experiência é outra. Exato. Né? E esse é o ponto. A gente quer mostrar para o consumidor que ele pode comer saudável, mas tem sabor. Porque a gente tem muito essa cabeça da dieta ser chata, restritiva. Exato. Então a gente quer mostrar para o consumidor que você pode fazer uma alimentação, né, como a gente vai lançar, de menos 500 calorias numa porção de um sanduíche, mas ela é saborosa. Ela não é uma comida que a gente fala chata, sem sabor. Né? Eu brinco com o pessoal, não é trazer a quinoa, começar aí nesse sentido de super saudabilidade, mas sim oferecer produtos saudáveis e eu indicar para o consumidor, isso aqui é saudável e também é saboroso. Né? Que é o core do Subway, né? Você trazer também um pouco do sabor aqui do nosso setor. Legal, eu acho que a gente pode ir pro momento pode essa, né? Agora chegou o momento que os nossos telespectadores enviam perguntinhas, a gente fala que você vai vir aqui no programa. Legal. Você sorteia e lê uma pra gente. Vamos lá. Vamos lá, vou falar aqui, tá? Como o marketing pode ajudar a fortalecer a relação entre marca e franqueado? Excelente. Excelente pergunta. Muito bom, e é justamente o que a gente passou trabalhando nos últimos meses. O marketing e os franqueados, né, que a gente fala os donos de negócio, porque assim, vamos dar um passo atrás. Quem abre uma franquia, abre para ter sucesso.
não abre uma franquia para alguns meses fechar. E tem pessoas que estão em níveis diferentes, né? Tem pessoas que estão no nível mais maduro de negócio e tem pessoas que estão começando agora. Acho que o primeiro papel do marketing, né, de tudo que a gente passou aqui, história com uma marca, é entender que momento esse franqueado está, né, e tratar esse momento com conteúdos diferentes. Então, o que acontece? Porque às vezes eu vejo muito em franquias, né? Você desce uma orientação padronizada para todos os franqueados. Tem franqueados que estão num passo à frente, que entende, consegue passar isso, né, de forma fácil. Tem franqueados que vão ter dúvidas. Tem franqueados que não conseguiram participar, mas a gente faz webinars, né, porque a gente coloca aí mais de 300, 400 pessoas num encontro para falar de lançamento de produto. Tem pessoas que não entram. Então a gente tem que entender que você tem fases diferentes, que é o primeiro ponto. E aí como que o marketing atua nisso? É desde você ter uma customização de comunicação para grupos de franquias, franqueados individuais, até uma estrutura, né? Hoje eu tenho uma estrutura de time de trade marketing, que semanalmente faz encontro com esses franqueados, que atende o WhatsApp desses franqueados ou ligações para tirar dúvidas pontuais. Então acho que esse é o primeiro ponto. O marketing tem aquela ilusão, né? Amanhã eu comunico para minha rede, fiz o webinar e está tudo bem. Só que quando você vai ver lá atrás, não está tudo bem. Então acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto também é ajudar com informação, né? Eu volto para o primeiro ponto. Tem franqueados hoje que estão no nível profissional e franqueados nem tanto. Tem franqueados que têm um DRE na ponta da língua, tem franqueados que não têm um DRE. Então, o primeiro ponto que a gente está trabalhando forte e para a gente tomou bastante tempo é como levar essas informações para os franqueados para que eles também tenham decisões de negócio com números detalhados. Falar, ó, seu negócio está indo para esse caminho. O certo, o correto é você fazer isso. Então tem um plano em conjunto com o franqueado, né? E não só do time de operações, e realmente o time de marketing está junto para ajudar o franqueado. Tá? Então você tem acho que muito esse corpo a corpo aqui com o time de franqueados no sentido de ajudar. Eu vejo às vezes muitos colegas que trabalham em franquias, falam, o franqueado não faz, tá? Mas eu falei, mas você orientou? Você sentou com o franqueado? Você discutiu? Será que ele entendeu o que você passou? Então, tem esse ponto de comunicação, né? Que a gente fala do pilar de comunicação franqueado. E o segundo, quando o franqueado entra numa marca, ele entra por algum objetivo. Ele vê que a marca, né, do ponto de vista de marketing agora também, cara, eu tô nesse negócio porque ele é diferente. Ele é um negócio que vai durar daqui a 5, 10 anos ou por anos, né? Como no caso da Subway. Então, qual que é o papel do marketing também aqui no ponto de vista? É fazer com que esse negócio seja realmente diferente, que engaje o consumidor, que gere a atenção do consumidor, que faça o consumidor ir para o restaurante. Tá? Então, é manter a marca viva. Então, esse é um papel também bem importante, porque, de novo, quando o franqueado compra uma franquia, eu tenho certeza que ele fala, olha, essa franquia eu vou abrir porque tem tais diferenciais. Exato. E você tem que manter essa chama acesa e fazer com que isso se permeie por anos. Tá? Tem que estar todo mundo feliz, né? Porque senão a conta não fecha para ninguém, né? O marketing vai ter mais trabalho, o franqueado não vai performar, vai criar, né, uma frustração ali de ambos, né? E todo mundo dando cabeçada ao invés de se comunicar, né? Exato. Então, acho que essa conexão, né, e essa comunicação é extremamente importante para que as coisas funcionem, acho que para um todo, né? Acho que para qualquer tipo de relação, ainda mais quando envolve negócios, né? Tem que sempre estar muito claro tudo, né? Exato. Senão o resultado não vem, não chega e acaba tendo esses problemas ou de fechamento ou de um entendimento demorado do outro lado. Mas legal que vocês têm esse lado mais próximo, né, com o franqueado, que faz, acho que, toda a diferença. Acho que é por isso que vocês vêm crescendo aí bastante e vai crescer muito mais. Com certeza. E essa parte de comunicação com franquia, dentro do setor, é a mais difícil. Porque, de novo, você tem pessoas com perfis diferentes, em estágios diferentes. A gente hoje tem um processo, quando a gente tem um webinar, que a gente fala ao vivo com os franqueados, eles mandam pergunta, depois a gente responde, depois a gente manda um book da campanha, onde ele pode ler com todos os detalhes. Depois eu tenho encontros semanais, onde o time de trade regionalmente faz o atendimento com esses franqueados. E por fim tem o WhatsApp, que é qualquer dúvida, tal, o time ali ou o time de operações ou o time de trade marketing está ali para ajudar os franqueados. Então não existe um único meio, né? E às vezes eu vejo algumas franquias que tentando resolver tudo, eu faço um webinar e está resolvido. Não está. O webinar, acho que, né, ou um encontro com os franqueados, acho que é o primeiro pontapé. E aí depois você tem que fazer todo um acompanhamento para garantir que, obviamente não todos, né? No meu caso aqui a gente tem mais de 700, é difícil você colocar todo mundo alinhado,
mas que tenha o máximo possível de pessoas alinhadas com o propósito do lançamento do produto, né? Por exemplo, esse próximo lançamento tem um pouco mais de técnica, né? De nutrição, tá? Então o franqueado tem que estar um pouco mais alinhado com isso, porque com certeza o consumidor vai virar para um artista, né? Que a gente chama de artista de sanduíche, que é a pessoa que faz o produto, vai perguntar. Então a gente orienta o papel franqueado, fala, olha, o seu papel é reunir seus franqueados e explicar um pouco do motivo. Porquê das calorias. A gente fez pesquisa com o consumidor, a gente não criou porque a gente achou legal ter essas faixas. A gente perguntou quanto que o consumidor considera um bom volume de calorias para quem está preocupado com nutrição numa refeição, o nível de proteína. Então a gente tem essas informações do consumidor, então a gente repassa isso para o franqueado dentro desses materiais. Que legal, acho que para os novos é um pouco mais fácil, né? Porque agora você já tem um aprendizado. Exato. E aí quando entra o novo você já volta, só colocar na parede, pelo amor de Deus, entenda tudo que eu estou te falando. É isso, está claro. Se entrar vai ter que ser dessa maneira, porque senão não vai funcionar. Exato. Porque tem que ter também esse filtro de entrada, né? Porque senão acaba caindo alguém ali que quer só ter uma Subway porque quer e acaba levando uma péssima imagem até da marca, né? Exatamente. Então isso afeta, né, de todas as maneiras, né? Exatamente. Então... E tem que ter um pouco de empatia dos dois lados, né? Eu comento com o meu time assim, vocês têm que estar com os pés ali também do franqueado, entender, cara, ele tem rotatividade, tem gestão de insumos, tem problemas físicos que pode acontecer na loja, então assim, ele tem bastante coisa para resolver também. E quando vai aumentando o número de lojas, vai ficando mais complexo, né? Então não espere que porque você mandou uma informação, que ele vai ter tempo para ler. E ao contrário também. E os franqueados, quando estão na ponta, eles precisam entender também assim, que às vezes o time de marketing é enxuto, né? Principalmente hoje, né? Por questão de custos, os times são mais enxutos nesse sentido. E também buscar, falando, bom, assim, se eu tenho um time enxuto ali que está tentando fazer o máximo, eu vou buscar mais informação tal, e trabalhar com essa informação ou repassar para um colega franqueado que está com alguma dúvida, né, parecida com o que ele teve também de compartilhar. Então, acho que os dois lados têm que... Eu não sou a favor desse franqueados de um lado e marketing do outro. Tem que ser todo mundo junto, senão não faz nem sentido. A marca é única. É única, a partir do momento que você única. adquiriu ali... Tem que ser único, porque senão não faz sentido, vão ser cabeças pensando diferentes e aí não vai fazer milagre que faça funcionar, né? Então acho que isso é muito importante, esteja sempre muito alinhado a partir do momento que você decide ter uma franquia, você tem que saber o que compõe essa franquia e as premissas dela, né? Então, senão não tem a franquia, abre o seu próprio negócio. Exatamente. Franquia... Vocês podem empreender, mas saibam empreender. Exato. O que vocês querem? Vocês querem seguir algo ou vocês querem seguir caminhos, né? Solos, não tem problema nenhum, mas saiba onde você está pisando. Você tem a franquia é o risco já testado que a gente fala, né? Então você tem um modelo que já foi pré-testado, aparentemente deu certo pelo número de lojas, né? Pela estrutura, pelo crescimento. Exato. Então tem o papel da franqueadora ou da master de continuar provando que esse modelo se sustenta e, por outro lado, se o franqueado seguir, né, o acordo, né, comercial entre os dois lados das regras da marca, isso tende a se potencializar. Sim. Agora, se de um lado tenta melhorar processo, do outro não segue e vice-versa, aí você tem um modelo deficiente. Aí ninguém ganha, nem a master, a franqueadora e nem o franqueado. Exato, e aí a gente nem quer esse tipo de pessoa por perto. Por favor, não venham fazer negócios com a Subway nesse formato. Deixa a Subway crescer. Então, a gente quer cada vez mais marcas que tenham essa pegada saudável, então, por favor. Mas muito bacana te receber aqui, Rodrigo. Obrigado. Foi um prazer. Foi difícil recebê-lo, mas foi muito legal o bate-papo com você. Acho que todo mundo aí aprendeu, se atualizou sobre a Subway aqui no Brasil, que é uma marca tão importante, que todo mundo gosta muito. Então, é muito legal saber que vocês inovaram, estão trazendo cada vez mais tecnologia. Novidades. Então, sempre que houver, pode vir aqui no programa contar pra gente, que vai ser um prazer recebê-lo, tá bom? Legal. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Que bom. Obrigada. E pra vocês que ficaram aí até o final, vai pra Subway, come aquele lanche especial e depois vem contar aqui pra gente nos comentários o que vocês acharam, que o Rodrigo vai ler, todos com carinho. Exatamente. Qual que é a sua customização? Qual a sua customização? Conte pra gente e deixa aquele like pro algoritmo entender que isso é muito legal pra várias pessoas aí desse outro lado. É isso aí. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.